Mais uma vez, boa noite, igreja. Bom, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês que o pastor Celso está de volta, se vocês não notaram a presença dele ali. Seja bem-vindo, irmão. Outro anúncio importante que eu tenho a fazer hoje é que está ali hoje me visitando aqui, meu pai e minha mãe. Está ali. Muito alegre em tê-lo aqui comigo hoje. Bom, hoje eu vou fazer um spoiler, Celso. A gente está estudando Hebreus, eu dei uma adiantada lá para frente aí. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês no livro de Hebreus, capítulo 11. Como é um texto bem extenso, eu não vou fazer a leitura inicial dele, mas a gente vai ler o texto no decorrer do ensino. Peraí que deu um probleminha aqui na tela. Bom. E o tema que eu quero tratar com vocês é sobre fé. Fé. Geralmente, quando nós falamos sobre fé, a primeira coisa que nos vem à mente é fé para transportar os montes, milagres, poderes sobrenaturais atuando em grandes proporções cósmicas em favor daquele que tem a fé. E vemos muitas igrejas que ensinam você, por exemplo, a pegar um copo com água, que Deus vai fazer isso, aquilo, enfim. Se você está esperando que esse é o tipo de fé que a gente vai falar hoje, eu vou decepcionar vocês. Porque eu venho falar de uma fé que ela é muito mais profunda, muito mais impactante na vida do cristão, do que essa fé que geralmente nós estamos habituados a ver, que fala sobre se ter fé para conquistar algum milagre ou coisa do tipo. Então eu queria ler com vocês o texto de Hebreus 11, vamos falar dos versículos de 1 até o 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hoje, quando a gente olha para a sociedade em geral, contexto político, contexto de justiça social, enfim, qualquer que seja o aspecto que nós olharmos, tudo que nós vamos ver é desesperança. Nós vamos encontrar guerras, nós vamos encontrar uma sociedade que cada vez mais se distancia de Deus e cada vez mais está corrompida. Nós vamos encontrar desemprego, nós vamos encontrar pessoas passando fome. E tudo isso tende a provocar no ser humano a desesperança, o desespero, a angústia. Nós olhamos para essa situação e o nosso coração começa a se encher de um sentimento de que não será possível, que nada vai dar certo, que não vamos conseguir e que não tem como melhorar, que não há saída. E a igreja de Hebreus,
quando essa carta foi escrita, ela não estava numa situação muito melhor do que essa, né? O livro de Hebreus, ele vai falar que a igreja de Hebreus, os cristãos tinham tido os seus bens expoliados porque eram cristãos, muitos tinham sido expulsos das sinagogas, e para completar tudo isso, eles ainda estavam enfrentando uma mudança na liderança da igreja. Então, o que estava acontecendo com os cristãos que receberam esta carta não era coisa muito diferente. Eles estavam começando a ser desencorajados a ter a esperança. E aí o autor escreve a carta de Hebreus também para encorajá-los, também para trazer esta esperança. E o engraçado é que ele não vem trazendo essa mensagem de encorajamento com palavras de ordem, como Deus vai te abençoar, com palavras de ordem que dizem que tudo vai dar certo. Não, ele vem para falar exatamente sobre fé. E o ponto principal dele, ele já começa logo no primeiro versículo. Obrigado. Logo no primeiro versículo, ele começa a falar sobre o ponto principal dele. A fé é uma certeza das coisas que esperamos e uma prova daquilo que não se vê. E aqui eu faço a pergunta: o que é que eu e você esperamos? O que o seu coração está aguardando? Qual é o teu anseio? Qual é o teu desejo? Facilmente a gente faz uma lista enorme. Infelizmente, a nossa resposta devia ser apenas uma: o meu anseio, aquilo que eu espero, é o céu. O meu anseio, o desejo do meu coração, aquilo que ocupa a minha mente, aquilo que ocupa os meus esforços, não deveria ser o meu emprego, não deveria ser a política, não deveria ser bandeiras ideológicas, não deveriam ser meus projetos, mas deveria ser o céu. Porque se nós colocamos o céu como nossa verdadeira esperança, como aquilo que ansiamos, nós já estamos no caminho certo para ter essa firme esperança, essa firme fé que o texto vai descrever aqui. Eu queria chamar vocês para ler comigo o texto de Mateus, capítulo 13, dos versos 45 ao 46. O texto diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino do céu é isso para mim e para você hoje? É essa pérola que nós encontramos de grande valor e por ela abrimos mão de tudo? Ou ele é apenas mais um bem que nós encontramos? Jesus, quando faz essa analogia, ele está colocando como padrão de que aquele que deseja morar no céu precisa ter isso firme no coração. Isso tem que ser aquilo que te motiva.
Isso tem que ser aquilo que te dá esperança, aquilo que coloca paz no teu coração, aquilo que te faz seguir adiante. Não os teus propósitos, não os teus planos, ou que seja lá o que for que você tem buscado. E aí você pode falar: nossa, mas aí eu vou viver aqui como um alienado. Sim, viva como um alienado, porque você não é daqui. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos aqueles que têm uma promessa, nós somos aqueles que têm um objetivo, que têm uma certeza. Ainda assim, o texto de Mateus 6:33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando ele fala todas essas coisas, ele fala ansiedades da vida, fala das suas preocupações, daquilo que você precisa vestir, daquilo que você precisa se alimentar, tudo Deus vai prover. Só que busque primeiro o reino dos céus, faça dessa a sua bandeira, faça desse o seu objetivo, né? O homem, quando Deus o criou, Deus colocou dentro dele um desejo que ele não colocou em nenhuma outra criatura. Esse desejo é o desejo ou o anseio pela eternidade. A alma do homem clama por estar de volta ao lado de Deus. É uma fome e uma sede que não passa, a menos que você encontre o pão e a água da vida. E esse pão e água da vida se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Em João capítulo 6, verso 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Faça de Jesus a tua satisfação, e a tua alma terá descanso, a tua alma encontrará paz, o teu coração encontrará esperança. Então, para todas as mazelas da vida, para todos os problemas que você vem enfrentar, existe uma resposta, e a resposta é Jesus Cristo, Filho de Deus, e esse ressurreto, esse vivo, vivendo como nós falamos domingo passado, no meu e no teu coração. O que ou qual é o teu anseio? Qual é o meu anseio? Essa é a pergunta principal. Porque se nós entendemos que o nosso anseio precisa ser o reino dos céus, a eternidade, Jesus Cristo, nós temos verdadeira esperança. Nós temos uma certeza que não falha. Nós temos uma segurança que não vamos encontrar em lugar nenhum, a não ser em Jesus Cristo. Então, antes de mais nada, se pergunte e reflita sobre isso. Jesus Cristo tem sido realmente o teu anseio, o teu desejo? É Ele que tem norteado os teus planos, os teus propósitos? É Ele que tem sido a baliza no teu coração para você saber se você está sendo feliz, se você está sendo bem sucedido ou não? Ou são os teus projetos? Ou são os seus muitos afazeres e as preocupações dessa vida? Paulo, ele tinha isso muito claro, né? Eu gosto de Paulo por causa que... Confesso que quando eu tinha meus 14 anos, que eu comecei a ler Paulo, eu achava ele arrogante. Falei: que sujeito arrogante, seja meu imitador como eu sou de Deus. Que petulância. Que inocente.
Que inocente eu, mas tudo bem. Filipenses 3:14, Paulo fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o objetivo de Paulo. Qual que era o alvo dele? O prêmio do chamado celestial de Jesus Cristo. Será que nós podemos falar a mesma coisa hoje? Amém? Versos 4 e 5. Vou começar a falar agora, como seguindo a mesma sequência do autor, citando alguns exemplos de fé e trazendo isso como verdades práticas para nós, como característica daqueles que têm Jesus Cristo como seu objetivo, daqueles que têm o céu como seu destino final, tá? E o primeiro deles, eu vou falar de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. A fé de Abel fez com que ele se tornasse aceito por Deus. Quer ser aceito por Deus? Fé. O único requisito é fé. Quando nós temos verdadeira fé, e de novo, não estou falando de fé em que eu vou conseguir alguma coisa, em que eu vou ser abençoado, estou falando da fé verdadeira, a fé no Filho de Deus, a fé naquilo que Ele nos prometeu, ou seja, a vida eterna, a salvação. Quando eu tenho esta fé em Cristo Jesus, eu sou aceito por Deus. E aí já não cabe considerar o meu passado, não cabe mais considerar se eu sou ou não uma boa pessoa, não cabe considerar se eu faço boas obras ou boas ações. Nada disso tem valor. São boas coisas? São. Garantem a tua salvação? Não. Então o ponto é: você tem fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Se você tem, você é aceito por Deus. E é interessante que, quando a gente lê lá o texto que fala sobre a oferta de Abel, fala assim, Gênesis 4:4, fala: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Notem a ordem da aceitação. O Senhor aceitou com agrado o quê? Abel, depois da sua oferta. A adoração de Abel só foi aceita porque havia verdadeira fé no coração dele. Então, nada do que você faz, nada do que você pratica tem valor algum se for feito fora de Jesus Cristo. Então, se você está colocando a tua esperança naquilo que você está fazendo, esqueça. Coloque a sua fé e a sua esperança no lugar certo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enoque, Gênesis 5, 22 a 24, Enoque fala assim sobre Enoque, Gênesis 5, 22 a 24. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esse termo que está traduzido aí como andou com Deus, em outras versões também é referido como agradou a Deus.
Enoque agradou tanto a Deus que o Senhor o livrou de experimentar a morte. Quisera eu ter uma caminhada dessas. Quantos passos nós temos dado, como os de Enoque? Será que nós temos agradado a Deus? A resposta para essa pergunta é simplesmente onde você coloca a sua fé. Porque quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, você agrada a Deus. E essa fé, ela sendo verdadeira, ela provoca em você mudanças. Ela provoca em você o fazer. Ela te leva além. É diferente de você fazer boas obras na tua força, no teu esforço para ser merecedor. Isso não tem valor. Agora, quando as tuas boas obras, as tuas ações, elas são fruto daquilo que você tem no coração, a verdadeira fé em Jesus Cristo, valem ouro. Essas obras ecoam na eternidade, trazem vida, transformam. Versos 6 a 10. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viu, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pois pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. A promessa da vida eterna, a cidade cujo edificador é Deus, ela vem muitos anos depois, por Jesus. E a gente está falando praticamente dos primeiros homens da história. Abraão, Isaque e Jacó estão lá no começo da fila. E o que os motivava? A cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. E isso leva Abraão, Isaque e Jacó a viver aqui, cercado de bens que Deus abençoou eles. Eles tinham muitos gados e a riqueza naquela época era o gado. Mas eles insistiam em viver aqui em cabanas, tendas. Por quê? Porque eles estavam olhando para outro lugar, eles tinham uma outra visão. Eles tinham essa fé que confia e acredita que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Não importa qual é a tua dor, não importa qual é a tua aflição, aquilo que te angustia hoje, aquilo que tem roubado as tuas noites de sono. Se a promessa guardada no teu coração é a Sião celestial, tudo vai bem. Tudo vai bem. E aí, todos os meus passos, todas as minhas ações passam a ser guiadas por essa fé.
Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Olha só, Noé ouviu a voz de Deus, e por ter ouvido a voz de Deus, ele tomou uma ação de construir a arca. Ele obedeceu, movido por temor. O que Deus diz dele? Justo. O único justo que encontrei nesta geração. E por ele crer, por ele confiar, ele salva a sua família. Ele se torna instrumento da justiça de Deus. E é reconhecido como justo. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos tidos como justos, justificados. A justiça de Deus, justiça que é mediante a fé. O texto prossegue. Ele fala, Romanos 4:11 vai falar assim, ó: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. Falando de Abraão. Abraão ouviu o chamado de Deus, e aí sai, simplesmente sem saber para onde ia, passa a sua vida peregrinando pela terra que Deus tinha prometido a ele, vivendo em cabanas, vivendo em tendas, apenas confiando. E por causa disso, ele é chamado como o pai da fé. Por quê? Porque creu. Simplesmente porque creu. A tua fé em Jesus Cristo te tem levado a obedecer? A tua fé em Jesus Cristo tem te movido em direção às promessas de Deus? Te faz enxergar o céu? Te faz enxergar a verdadeira esperança do cristão? Essa precisa ser a tua fé. Hebreus 11, versos 11 a 12. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. É interessante que quando Deus fala para Abraão e Sara que eles iam ter um filho, uma das passagens fala que Sara riu. E aí eu pergunto, o que o texto está falando sobre eles? Que eles conquistaram pela fé. Contraditório. Contraditório. A nossa fé não precisa ser perfeita. A nossa fé só precisa encontrar refúgio naquele que é poderoso para fazer. Eu não preciso ser aquele cristão super espiritual que acredita e fala que
a- o morro ali do Itararé vai se mover e amanhã não tem mais morro ali. Não é isso. Eu sou fraco, eu sou falho, sou pequeno. Mas a fé que eu tenho em Jesus, ela me justifica. Quando eles receberam a promessa, o texto diz que Abraão considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Quem fez a promessa para mim e para você? O grande eu sou. Aleluia. Jesus Cristo, Filho de Deus, raiz de Davi. Ele, o leão da tribo de Judá, nos deu a viva esperança da vida eterna. Quer ter alegria nos teus dias? Quer ter paz no teu coração? Lembre-se daquilo que te traz esperança. O nome dele é Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Filho de Deus, o Deus vivo, poderoso, Deus grande na guerra. Aleluia. É Ele. Se está sob condenação, achando que não vai conseguir, que está falho demais para ser aceito por Deus, lembre-se, Ele é a tua garantia, Ele é o teu penhor, Ele pagou a tua dívida. Você pode ter paz, você pode ter esperança, você pode ter alegria, você pode bater no peito e falar: eu sou vitorioso em nome de Jesus, porque eu vou morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 13:16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Essa foi a promessa. Aqui está a descendência de Abraão, tão numerosos como a areia da praia. Eu e você, aqueles que vão entrar nos portais celestiais, aqueles que vão encontrar com Jesus Cristo no céu e vão viver eternamente louvando o Senhor. Abraão considerou isso no seu coração e Abraão seguiu. Considere isso no teu coração. O Senhor é fiel, fiel e fiel. Amém, igreja? Está difícil. Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os quais assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam a eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Abraão, Isaque e Jacó nunca viram a terra prometida. Nunca viram uma grande nação, como era prometido para eles, entrando naquela terra prometida. E aí você pode pensar: nossa, que frustrante. Pelo contrário, eles foram os homens mais felizes da terra, porque não vendo, creram. Hoje nós temos uma
uma chama que arde no nosso coração, que é o anseio pela eternidade, a certeza dessa promessa. E como é que eu e você devemos caminhar aqui? Como aqueles que têm a visão de que lá na frente está o céu. E tendo o céu como certeza lá na frente, já nada mais importa. Eu posso caminhar aqui como um estrangeiro, como um peregrino. Não importa. Eu tenho a alegria da salvação. Eu tenho a certeza de que o meu final independe se eu vou conseguir aqui alcançar os meus objetivos, se eu vou ver alguma coisa sendo cumprida aqui ou não, mas eu tenho plena certeza de que, Deus é fiel para fazer, e Ele vai fazer. 2, o meu final, o meu destino está garantido, e é o céu. Aleluia. E lá, quando nós estivermos no céu, que nos encontramos com o Senhor, Ele vai falar que Ele é o nosso Deus. Ele não vai se envergonhar de mim e de ti. Assim como Ele não se envergonhava de se declarar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 26 e 24 é só um exemplo. Quando Ele fala, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Já pensou, Walter? Quem é você? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Walter. Aleluia. Você quer esperança? Coloque o teu coração nisso. Quer alegria e paz para o teu coração? Aplique a tua vida a buscar esse reino dos céus. Versículos 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio da fé, Isaque e sua descendência serão consideradas. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Essa fé, ela faz com que você tenha certeza e paz no coração para obedecer, para seguir adiante, ainda que na tua cabeça, no teu entendimento, a única coisa que poderia fazer dar certo, lhe seja tirado. O texto fala que Abraão considerou que Deus era poderoso para trazer de volta dentre os mortos. Alguém já tinha sido ressuscitado ali? Não, né, Celso? Conheça ao Deus que você serve, meu irmão. Conheça ao Deus que te deu a salvação. Tenha intimidade com Ele, caminhe com Ele. E você vai ter essa fé, que considera quem é o Deus. A fé, ela pode ser para muitos algo irracional. É uma coisa religiosa, só que não é não. A fé ela é muito lógica e racional.
Tem algo que é impossível para se ser feito pelo homem, para mim, para você. E todos dizem: não dá para ser feito, não pode ser feito, esquece. Só que tem um detalhe: quem vai fazer não sou eu e nem você. Quem vai fazer é um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso. Aí você soma 1 mais 1. Posso acreditar ou não? Pode. Você, pecador, e eu, pecador, perdido, longe de Deus, jamais poderíamos nos salvar. Mas do outro lado, tem um Deus que é poderoso para salvar, que tem poder para salvar. Então, a fé não tem nada de irracional. A fé é lógica. Ela é a mesma lógica que tem na cabeça de uma criança que vai lá e se mete com outro coleguinha mais forte e mais velho, mas quando o bicho pega, ele fala assim, chama o irmão mais velho. E o irmão mais velho chega e resolve a parada. A fé tem essa mesma lógica, esse mesmo princípio. Não somos nós que vamos fazer, é o Senhor. E aí a coisa muda. Texto de Hebreus 11:19, né? Fala: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então deixa que a tua fé te faça considerar o que Deus pode fazer. Deixa que a tua fé te faça entregar todas as coisas sem pensar. Que a tua fé não esteja ancorada no que você tem, no que você pode, no que você acha que pode ser feito, mas em Deus. Hebreus 11:20-21. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. A fé de Isaque e a fé de Jacó, ela é interessante, assim como em outros também, porque ela é uma fé que ela era tão certa. Eles tinham claramente, assim, no coração, o que era prometido para eles acerca do futuro, que eles eram capazes, por exemplo, de abençoar os filhos já prevendo o que ia acontecer. Ó, você vai ser assim, 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 eu te abençoo. Eles criam, era uma certeza, mesmo que não era visto ainda, era certo. E nós precisamos viver dessa maneira, viver como certo, como certeza de que eu vou para o céu. E isso precisa impactar a minha vida. E tem um detalhe desse texto que eu falei, nossa, que aleatório esse final, né? Tipo, do nada, morrer apoiado no bordão, adorou a Deus. Aí eu fui, está aleatório demais, vamos ver o que é isso. Eles abençoaram os filhos que eles não queriam abençoar. Ao invés de abençoar os filhos mais velhos, que era o que a tradição dizia, eles abençoaram os filhos mais novos. Então eles tomaram um ato, eles fizeram uma ação contrariados. E nesse momento que eles fizeram deram essa bênção, é interessante que alguns manuais bíblicos de interpretação, eles recorrem ao fato. Naquele momento,
Jacó se apoiou no seu bordão e lembrou do embate que ele teve com Deus e que deixou ele manco. E aí, ele lembrou: Deus tem razão. A vontade de Deus é soberana. Então, ainda que sejamos contrariados, ainda que sejamos levados a tomar ações que a gente acha que, isso não está certo. Lembre-se, a soberania de Deus está sobre todas as coisas. E adore a Deus por isso. Adore a Deus por isso. Como Jacó reconheceu. Amém? Versos 22. Pela fé, José, no fim da vida, faz menção do êxodo aos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Mais uma vez a gente vê a fé que enxerga algo que ainda não era uma verdade. Essa saída dos israelitas acontece 400 anos depois. Mas José fala assim: não me deixem aqui quando vocês saírem. Levem os meus ossos. Que esperança maravilhosa. Quem dera nós tivéssemos tamanha esperança viva no nosso coração. Só que a gente às vezes toma isso como coisa comum. Às vezes nós tomamos o céu como coisa comum. Não era assim no coração de José. Pode ver que foi cumprido, Gênesis 15, 13 e 14. É quando José ele se lembra na sua morte que o povo seria escravizado. Ele lembra dessa promessa. Então o Senhor lhe diz: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Foi isso que José lembrou quando falou: não deixe os meus ossos aqui. E essa promessa foi dada 400 anos antes. Em Êxodo 13, 19, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Isso é certeza, isso é convicção. Nos versos 23 a 28, a gente vai ver Moisés recusando ser chamado filho da filha de Faraó, recusando riquezas, recusando prestígios e escolhendo ser maltratado com os israelitas. A tua fé faz isso? A tua fé te leva a renunciar? Te leva a abrir mão das muitas ofertas desse mundo, dos prazeres daqui? Por essa mesma fé, Moisés sai do Egito, celebra a Páscoa, simbolizando o quê? Jesus Cristo em sacrifício por mim e por você. E persevera no deserto. Fé. Moisés considerava muito mais valioso o reino dos céus. Por isso ele abria mão de coisas daqui. Então, o que tem valor para você? Onde estão os teus tesouros?
Pela mesma fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Imagina, água desse lado, água daquele, passa no meio que vai estar tudo certo. Fé. Os soldados egípcios certamente tinham mais coragem e mais treinamento do que os israelitas. Morreram. Pela fé, os israelitas obedeceram e rodearam uma cidade com muralhas enormes durante 7 dias, crendo que essas muralhas iam cair ao chão. Caíram. Eu estou dando uma acelerada por causa do tempo, gente. E Raabe, a prostituta Raabe, é como o texto se refere a ela. Verso 31 fala assim: pois pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A fé, ela é capaz de transformar alguém que está sendo identificado como a prostituta Raabe, como alguém que está na linhagem de Jesus. É isso que a fé no Filho de Deus faz. Te torna aceito. Te torna escolhido, te torna especial. E aí, a gente tem no final uma lista de pessoas que conquistaram grandes coisas, que foram vitoriosos na guerra, conquistaram reinos, mas também fala de pessoas que foram torturadas, presas, cerradas ao meio. Viveram aprisionados, morreram apedrejados. Pessoas das quais, segundo o texto, o mundo não era digno. E todos estes receberam bom testemunho. E esse bom testemunho é Jesus te chamando: vinde benditos do meu Pai, lá no final. Faça dessa a tua esperança, faça dessa a tua alegria. Faça disso aquilo que te motiva a caminhar. Seja essa esperança viva e verdadeira nos nossos corações, igreja. Lembre-se daquilo que te traz esperança. Se hoje os teus dias estão carregados, se hoje te falta paz, se hoje te falta alegria, reflita onde está a tua fé, onde está a tua esperança. Qual é o Deus que você tem considerado? Se é realmente o Deus que pode fazer, se é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder até para ressuscitar dos mortos, que tem poder para salvar. E tudo irá bem. E nos vemos lá no céu. Amém? Pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente. Deus, obrigado, Deus, porque Tu és, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Tu és aquele que fez a promessa, Tu és aquele que é poderoso, Tu és aquele que pode fazer. E que essa esperança, que essa fé, Senhor, ela possa ser ardente e viva nos nossos corações. Que haja em nós, Senhor, essa chama que nos move, essa alegria, essa certeza e essa paz, Deus. Deus, e que nós nos encontremos lá, Senhor, contigo naquele dia, Senhor, e possamos ouvir, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és
o Deus do Jonatas, que Tu és o Deus dos céus, que Tu és o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que salva. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa esperança, porque Tu és fiel, Senhor, porque Tu és verdadeiro, Deus. Obrigado, Deus.